Olá, amigos do canal Academia Olímpia, tudo bem, pessoal? Grande abraço ao pessoal aí mandando sugestões, agradecendo aí pelo carinho. Gente, aqui eu não sei se esse seria mais um exemplo de primado negativo, né? Controle cognitivo de memória implícita. Parece que aqui no Brasil o pessoal chama de predição cognitiva. O primado negativo é um termo em espanhol, né? Que eu aprendi com o pessoal lá. Mas acaba sendo a mesma coisa, que é o controle cognitivo da memória implícita. Então, como é que acontece isso? Primeiro eu quero fazer uma observação, gente, que como tu vê canais que expõem a verdade e trazem os fatos, realmente não tem uma projeção. E quando tu vê canais que mentem para as pessoas, como tem uma projeção. Dei uma olhada na quantidade de visualizações que tem esse vídeo aqui, 5 milhões e poucos de visualizações. Então eles fazem uma coisa muito bem produzida, tem depoimento do Karnal, tem até o Pirula ali, enfim, né? Quando tu chega ali no conteúdo mesmo, então rola toda aquela parada científica e aí é onde confunde mesmo, mas a gente vai, como a gente aqui esmiuça e bota o dedo na ferida, doa quem doer, a gente vai abordar, né? Vocês vão ver onde é que tá o grande problema disso tudo. Então por que os programas que mentem, eu vou provar que eles mentiram, só que eles falam um monte de coisa que é bastante verdade. Quando eles colocam na quantidade de estrela, na quantidade de planetas, coisa e tal, eles fazem todo um cálculo, aí eles dizem então que as probabilidades de não existir ninguém seriam muito pequenas, né? Por causa que... Aí então o que eles estão fazendo? Eles estão querendo convencer aqueles que são um pouco mais inteligentes, né? Da galera ali que já sabem fazer esses cálculos de probabilidade e tal, mas eles vão lá e batem o gancho em cima de que mas eles ainda não se apresentaram. Não sabemos se não é porque nós não estamos preparados ainda, mas o que consta é que não existe nenhuma evidência para lá. Então assim, ó, eles fazem um puta documentário, colocam um monte de cálculo matemático, uma super produção, tu vê que tu percebe que tem um time grosso por trás ali, porque tem animação, tem... Né, olha só o cenário, isso aí não é um chroma key que nem nós pequeníssimos produtores fizemos aqui, né? Eu até tenho um estúdio de áudio, gente, mas a grande maioria espicha um pano verde atrás ali e manda bala. Mas o que vale é o conteúdo. Aí tu vê uma mega produção com cenário, com um editor de CGI, que aparece um homenzinho das cavernas que interage ali, ou seja, o troço é mega, é muito bem feito, inegável. Mas para quê? Para mentir para as pessoas. Então eu fico muito decepcionado, indignado com isso. Nessa parte do vídeo aqui é onde eles estão falando das possibilidades, né, de existir vida, ou será que existe, será que não existe? E aí eles, no contexto total do programa, se tu for geral do programa assim, eles acabam admitindo que a possibilidade é muito grande e que eles devem existir por aí. Só que eles vão lá e dizem que não tem nenhuma evidência de contato e que nós ainda não tivemos contatos, o que é uma mentira. Então quando tem uma mentira no meio de um monte de verdade, numa mega produção, num vídeo com 5 milhões de visualizações, cara, sabe, acende todas as luzes vermelhas possíveis. E então sem mais delongas, vamos ver um pedacinho do vídeo aqui, ó. Depois nós vamos vamos refutar os argumentos deles ali. As civilizações em outros planetas? A existência de vida alienígena é, acho que, o santo grau da ciência. Uma das principais questões aí que os astrônomos tentam responder, os cientistas. É claro que a gente queria dar uma resposta positiva, mas não existe evidência, né, de qualquer tipo de vida que não seja aqui na Terra. Não existe evidência, né, de qualquer tipo de vida que não seja aqui na Terra. Não existe evidência, né, de qualquer tipo de vida que não seja aqui na Terra. Não existe evidência! Não existe evidência! Então não existe evidência, né? Então tu dá olha o que eu coloquei, em letra minúscula ainda, ó, coloquei FBI e CIA abrem arquivos OVNIs. Olha o que já te aparece aqui, ó. OVNIs, documentos da CIA vão parar na internet. Imagens de OVNIs são divulgadas pelo Pentágono. Oficial, vídeo de OVNIs é real. CIA libera 13 milhões de arquivos secretos. Não existe evidência. 13 milhões
milhões de arquivos secretos. Não existe evidência, né? 13 milhões de arquivos secretos, tem relato UFO e muito mais. Arquivos brasileiros sobre OVNIs são liberados ao público. Não existe evidência, né? Segundo programa do Academia Olímpia, hoje nós vamos estar trazendo então o depoimento do Paul Hellyer. Paul Hellyer, ex-ministro de Defesa do Canadá por 23 anos consecutivos, né? Foi o primeiro membro do G8 a falar sobre alienígenas abertamente, né? Então é muito interessante o que ele tem a dizer, principalmente se tratando da posição do cargo que o cara ocupava, né? Não existe evidência. Então é muito importante o que ele tem a dizer. Vamos conhecer o Paul Hellyer então. Bom, nessa parte que o Paul Hellyer fala em o que eles pretendem com as naves, né, fabricadas aqui pelo homem, com semelhantes às dos alienígenas, né? O que acontece é que no mundo da ufologia, todo o pessoal que estuda profundamente isso aí é unânime a questão da conspiração. A gente não fala mais a teoria da conspiração porque não é mais teoria, é um fato. É a questão da conspiração, né? Então, da mesma forma como várias fotos, vídeos, né, vêm sendo vazados, né, estrategicamente por gente de dentro da CIA, por gente de dentro da NASA, das operações militares. Não existe evidência. O que eles sabem? Alguém que teve acesso a essa agenda deles descobriu que, da mesma forma como eles fizeram um falso ataque, um ataque de falsa bandeira, né, o false flag, como eles falam, do World Trade Center, né, lá em 2001, né, setembro de 2001, 11 de setembro de 2001, famoso, fatídico. Então, o que eles estariam pretendendo fazer agora com os discos voadores que eles desenvolveram com a tecnologia alienígena lá das retroengenharia, né, ou engenharia reversa, do tempo do Bob Lazar ainda. Então como o contato com os extraterrestres é uma coisa iminente, e aí vem à tona tudo que a gente já falou no último programa em relação à energia livre, né, que vai mexer com aquele mercado de 600 trilhões de dólares. O que acontece? Esse contato alienígena na cabeça do pessoal que domina o mercado, ele tem que ser evitado, por isso o acobertamento. Então, quando eles não tiverem mais saída, que começa a aparecer nave em tudo quanto é canto e eles não têm mais o controle, qual que é a última saída deles? Qual que é o plano deles para isso, segundo o pessoal está comentando? É montar um ataque de falsa bandeira. Então a ideia seria deles utilizarem-se desses discos voadores fabricados por eles com tecnologia alienígena, que é esse que o Paul Hellyer está se referindo. E a intenção deles eles vêm, forjam um ataque, né, e depois eles vêm dizendo para nós, olha, tem alienígena, não estamos sozinhos, encontramos vida extraterrestre, só que eles estão interessados no nosso planeta. Isso é uma mentira, pessoal. Então, eu não sei o nível de gente, né, a quantidade de gente que já sabe disso, mas provavelmente, e se nós contribuirmos falando bastante disso, divulgando bastante isso, é provável que eles nem tentem fazer esse ataque, porque eles vão fazer uma encenação aí, mas se todo mundo já estiver sabendo que é uma encenação, eles não vão enganar muita gente. Não existe evidência. Olá, pessoal! No programa de hoje, que é o 4º programa do Academia Olímpia, hoje a gente vai estar trazendo o depoimento de um cara chamado Bob Jacobs, né? O Bob Jacobs, se não me engano, ele era um tenente da Força Aérea, uma coisa assim. E o trabalho dele, vocês vão conferir tudo no vídeo que eu vou botar para vocês aqui. E o trabalho dele era filmar, né, o lançamento de um míssil chamado Big Sur, né?
E esse míssil simplesmente é interceptado no meio do caminho lá por um disco voador, gente. E as imagens estão aí. Não existe evidência. Para vocês verem, eu vou botar para vocês. What we photographed up there affected me for the rest of my life. In 1964, former U.S. Air Force Lieutenant Bob Jacobs was in the 1369th Photo Squadron at Vandenberg Air Force Base in California. He was in charge of photo-optical instrumentation at a tracking site in Big Sur, 124 miles away. His mission was to film an Atlas rocket go through all 3 stages of powered flight. This particular mission was part of the Nike Zeus objective for the development of an anti-missile missile during the height of the Cold War. All cameras rolled as they heard liftoff from Vandenberg over their radio. 5, 4, 3, 2, 1. We were looking down southwest, and the missile popped up through the fog. It was just beautiful. And our guys on our M45 tracking mount with 180-inch lenses on it got it. And sure enough, we could see all 3 stages of powered flight as they burned out and dropped away. And then, of course, to our naked eye, all we saw was a smoke trail going off into subspace. So we whooped and shouted and heard the film wrap off in the BU telescope and figured, well, that was our first big deal, and we got it. Lieutenant Jacobs then took the cans of film down to Vandenberg to have them developed that night. The following morning, Jacobs was ordered to go immediately to the office of Major Florence J. Mansman, the ranking optical instrumentation officer in charge. I walked into his office, and they had a screen and a 16mm projector set up. There was a couch, and Major Mansman said, sit down, and there were 2 guys, as I recall, 2 guys in gray suits, civilian clothes, which was fairly unusual. And Major Mansman said, watch this, and turned on the film projector. And I watched the screen, and there was the launch from the day or 2 before it at Big Sur. As the Atlas missile entered the frame, we could see the whole 3rd stage, which has 2 rocket nozzles like this and one in the center, a gimbaled one in the center, filling our frame from about 160 miles. That was pretty exciting optics. And then on that telescope, we could see the warhead, the dummy warhead. According to Jacobs, at this stage the rocket was traveling between 11 and 14,000 miles per hour when a saucer-shaped craft entered the frame. It flew into the frame like this, and it shot a beam. Now, remember, all this stuff is flying at several thousand miles an hour. So this thing fires a beam of light at the warhead, hits it, fires another beam of light, and then flies out the way it came in. Não existe evidência. And the warhead tumbles out of space. Now, when the lights came on, Major Mansman turned around and looked at me and said, were you guys screwing around up there? And I said, no, sir. And he said, what was that? And I said, it looks to me like we got a UFO. Nearly 2 decades later, several letters written by Major Florence J. Mansman were obtained. In one dated March 8, 1983, Major Mansman corroborated Lieutenant Jacobs' story. In the film, the assumption was at that time extraterrestrial. Details would be sketchy and from memory. The shape was classic disc. The center seemed to be a raised bubble. Now, Major Mansman said to me, after some discussion about it, he said, you are never to speak of this again. As far as you're concerned, this never happened. In another letter, Major Mansman describes how 2 agents took the footage. They did not sign out for all the footage, but took out that part that showed the encounter and returned the rest of the film as a complete package. The one agent stated as he handed me back the film, that leaves you off the hook, but not off any disclosure. Understood? Naturally, my answer was, yes, sir. Major Mansman never saw it again, and as far as I'm concerned, or nobody else ever saw it again. Certainly not at Vandenberg. I'm certain that it left Vandenberg and went somewhere else. Bom dia, estamos no 3º programa do Academia Olímpia
e hoje a gente vai falar sobre provas sobre objetos voadores. Muitas pessoas dizem, mas não tem uma prova que indique... Não existe evidência. Ah, em que mundo você vive, meu camarada? Assim, ó, em 1986, certo? O Fantástico da Rede Globo levou ao ar algo que ficou conhecido como a Noite dos 21 OVNIs, né? Então a gente tem o depoimento ali do Brigadeiro Moreira Lima, né? E a gente tem o depoimento de vários pilotos dos caças, a gente tem depoimento dos operadores de radar. 21 OVNIs foram detectados. Não existe evidência. O Brigadeiro e alguns dos pilotos, eu vou botar esse vídeo para vocês assistirem, eles comentam, né, sobre como foi a operação passo a passo. Então, para aqueles que insistem em dizer, mas não tem indício, não tem uma prova, como não existe prova? Então, assim, ó, e detalhe, nós estamos em 2017 e isso aconteceu em 1986, então nós estamos falando de 21 anos. Então às vezes a gente diz, não, a gente não vê esse tipo de coisa na TV aberta. Meu, é que na verdade, assim, ó, ao longo dos anos, uma pincelada aqui, uma pincelada ali, né? Mas se a gente juntar tudo isso, a gente vai ver que diversas emissoras já falaram diversas coisas sobre o assunto. Então, por exemplo, eu gostaria que vocês pesquisassem quem é mais antigo, assim. Eu tenho 46 anos, quem é da minha idade, mais ou menos, ou em torno disso, vai lembrar de um programa, se eu não me engano, era a TV Tupi, que era antes de ser o SBT. Na verdade, passou a ser TVS e depois o SBT, que era do Silvio Santos, né? E se eu não me engano, ainda era TV Tupi, posso estar enganado, mas se não me engano é isso, era muito piada, muito novo. E tinha um programa do Flávio Cavalcante e já tinha o General Uchoa, naquela época, falando de coisas que hoje, em 2017, a gente ainda tem um pouco de dificuldade de entender, mas graças aos avanços científicos, às descobertas científicas e os avanços tecnológicos, a gente já começa a ter uma compreensão real, né, científica, factual, das coisas que eles falavam já naquela época lá. O Chico Xavier também, gente, no programa Pinga Fogo, também na década de 70, aliás, o programa lá de Minas Gerais e tal, também tem bastante vídeo sobre isso, e, né, mostrando. E ele já falava que sim, que existiam outras ordens habitadas, que existiam formas diferentes de vida. Ele até dá uma explicadinha que, de acordo com as propriedades, né, com a situação de cada planeta, exige uma forma de vida diferente, adequada para aquela situação. Então, porque alguém perguntou como eles seriam, se eles seriam parecidos ou diferentes da gente, coisa e tal, né? Então, pessoal, para vocês dar uma conferida, isso que eu vou botar para vocês agora, na verdade, foi uma reedição de 20 anos da Noite dos OVNIs. Então, esse vídeo que eu vou botar para vocês do Fantástico, né? Eles botaram de novo no ar algo que foi há 21 anos atrás, mas isso foi em 2016, foi ano passado. 20 anos depois, né? Então deem uma curtida aí, pessoal, vê que legal. E aí, se alguém disser, mas não existe prova, não existe o mínimo indício, aí vocês peguem e apresentem esse, que é um só dos vídeos, né? Que falam sobre provas e a certeza de que não estamos sozinhos. Assistam aí. Chegou a hora da nossa reportagem especial. Há 30 anos, objetos voadores não identificados foram perseguidos por aviões caça da Força Aérea Brasileira nas áreas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Você vai conhecer agora gravações inéditas desse episódio, que ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. Não existe evidência. Foi assim que o Fantástico deu a notícia. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados. Não existe
bastante evidência. Na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados. Veja agora, minuto a minuto, o que aconteceu naquele 19 de maio. Às 8h30 da noite, um ponto luminoso é avistado pelo controlador de tráfego aéreo na torre do aeroporto de São José dos Campos, São Paulo. Um avião Xingu da Embraer se aproxima para pouso e o controlador pergunta ao comandante: "Você está vendo o ponto luminoso?" O Xingu confirma o avistamento, muda a rota e tenta se aproximar do OVNI. Quem estava no comando do avião era o coronel Osiris Silva, que voltava de Brasília depois de tomar posse como presidente da Petrobras. Eu vi um objeto luminoso no espaço, parecia um astro normal. Eu voei na direção dele e após 5, 6 minutos de voo, fiquei com a impressão de que ele começou a esmaecer, a perder a intensidade e o brilho. 9h14 da noite. O controle de radar de São Paulo registra sinais sem identificação. 9h20. O controle aéreo em Brasília confirma a presença de objetos voadores não identificados. 10h23. O primeiro jato F-5 decola da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Ele carrega armamento de guerra pronto para ser acionado. 10h45. O radar da base aérea de Anápolis, em Goiás, detecta sinais no radar. Um Mirage também armado decola em busca dos OVNIs. 11h15 da noite. O piloto do primeiro F-5 a entrar em ação avista um ponto luminoso e começa a perseguir o objeto voador não identificado. Nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. 11h17. Mais um Mirage decola da base de Anápolis para perseguir os objetos. 11h20. O caça F-5 recebe pela primeira vez um sinal no radar de bordo confirmando a presença do objeto não identificado à sua frente. 11h36. O terceiro Mirage sai da base de Anápolis, mas não consegue contato visual com os OVNIs. Naquela noite, 5 jatos da Força Aérea foram acionados e retornaram sem conseguir se aproximar dos objetos. Os radares do Sindacta em Brasília registraram um total de 21 sinais desconhecidos no céu do Brasil. Olá, amigos do canal Olímpia. Hoje nós trazemos para vocês a entrevista do Projeto Camelot com o Sargento Clifford. O Sargento Clifford é um desses super soldados psíquicos, né? Que eles têm aquelas capacidades mentais de se comunicar com... semelhante aos médiuns espíritas, né? Que a gente fala. Então, assim, o que acontece? Teve uma situação em que ele se viu junto com um extraterrestre numa sala. Esse extraterrestre, ele estava sendo não muito amigavelmente abordado e o Sargento Clifford estava servindo como uma espécie de comunicador, como uma espécie de tradutor, porque ele conseguia receber a comunicação telepaticamente desse extraterrestre que ele chama da entidade. Aliás, um jargão militar era para designar os extraterrestres era EBE, que significava Entidade Biológica Extraterrestre. Então, esse EBE, né, através da comunicação telepática com o Sargento Clifford, estava demonstrando uma certa insegurança na abordagem que ele estava sendo submetido ali. Então, parece que os militares ali, de uma forma meia agressiva, meia ostensiva, queriam tirar essa entidade dali. E essa entidade, ela não ia sair daquela sala ali. Me parece que ela chegou através de um portal por ali, o Sargento Clifford não lembra direito como é que foi a história. Mas o que acontece é que ao Sargento Clifford pressentir que eles iam fazer uma ação truculenta militar e ao pressentir como que a entidade reagiria em relação a isso, ele se refere ao coronel que está no comando da missão e ele diz assim pro cara: olha, coronel, o senhor precisa sair da sala porque o ET quer me mostrar alguma coisa, mas tem que estar só eu e ele aqui. Aí o coronel olha pra ele meio desconfiado
desconfiado, mas tá, resolveu sair da sala. No momento que ele sai da sala, o sargento Clifford fica só com um soldado e com essa entidade biológica extraterrestre, o ET. Aí ele pede pro soldado para que o soldado dê o alicate para ele cortar a cerca. Aí o soldado percebendo que é pra que o ET fuja, né? Aí ele fica meio receoso, né? E tal, afinal de encarar uma corte marcial, alguma coisa assim. E ele diz pro sargento Clifford, não sei, tô com medo, será? Isso é ilegal, barari. Aí o sargento Clifford diz, não, então só me dá o alicate. Mas aí o soldado resolve ajudar e acaba cortando a tela. Eles colocam o ET pra fora. E quando o coronel entra e invade a sala, esse ET já tinha fugido. Eles correm atrás desse ET, tentam atirar nesse ET. Só que daí esse ET é resgatado. O sargento Clifford diz que não consegue ver a nave, mas ele é resgatado e consegue fugir. Aí o coronel volta pra ele e diz, tu sabe que tu pode encarar uma corte marcial por causa disso e tal, né? E daí o sargento Clifford diz, não, tudo bem, só que é o seguinte, o senhor me disse que ele era um convidado, só que o que eu senti nele é que não é nada de convidado, nós não estamos tratando eles como convidados, aliás, nós estamos tratando eles pior do que prisioneiros. Aí então o coronel decide que eles não devem falar nada, que aquilo deve ser um segredo, aquela velha história que a gente conhece sempre. Mas assim, assistam o vídeo, ouçam isso das próprias palavras do sargento Clifford e assistam até o final porque tem muito mais. Ele conta coisas que vocês vão ficar estarrecidos. E o mais legal disso tudo é que esse sargento Clifford, ele tem também outros depoimentos, outras entrevistas que ele dá junto com o Bob Jean. O Bob Jean é outro personagem muito famoso nesse mundo ufológico por causa que ele é um dos fundadores dos Old Boys. Pra quem não sabe, os Old Boys, os velhos meninos, por que surgiu os velhos garotos, né? Surgiu por causa que as pessoas que sabiam do assunto OVNI e tentavam mostrar para o público maior, né, abrir isso, fazer o desacobertamento dos fatos, eles acabavam mortos, ou ameaçados, ou às vezes resultado na morte dos caras mesmo. Então, o que os caras fizeram? Os caras, esses old boys, eles disseram assim... Cara, se quando alguém fala sobre o assunto esse cara é morto, né, se nós todos formos ao mesmo tempo para a imprensa grande, para divulgar que está existindo um acobertamento nos fatos da vida extraterrestre, isso tudo que envolve o assunto OVNI, né? Ou eles, os que têm interesse no acobertamento, teriam que nos matar todos, o que ficaria evidente que não existe uma teoria de conspiração em si, uma conspiração. Então isso seria uma excelente forma de nos protegermos. Então a gente se junta, né? E unidos a gente faz essas denúncias. E aí a gente talvez, né, não corra risco de vida. E assim eles fundaram os Old Boys. E o mais legal é que muita gente de dentro da NASA, de dentro dos exércitos, onde se faz os experimentos, que é o pessoal que também tem interesse em que a humanidade saiba da verdade, mas que não pode falar nada por causa dos seus compromissos militares, né? O que eles fazem? Eles acabam vazando documentos, fotografias, vídeos, para quem? Para os Old Boys, por causa que esses fazem o front da revelação. Então, dessa forma, muitas fotos secretas da NASA, muitos documentos secretos dos exércitos estão sendo divulgados na própria internet através de gente que está dentro dessas operações secretas que vazam para os Old Boys. Não existe evidência. Então, gente, assistam o Sargento Clifford até o fim. Valeu! You feel what they feel, and they feel what you feel. And so you don't always address it, because one of the things that you may feel like, if they're saying that they are a guest, if our military is saying, well, this is one of our guests, they're not treating that entity as a guest. And what's happening is that you are feeling what that entity is feeling. And one situation, I even helped one of them escape, and that right there was not telling them everything that was being said. I'm curious, what went on when you dealt with that? Was it, first of all, what kind of an entity was it? And I understand that they're being held prisoner, but how was it that you were able, and in fact, Dan Bursch talks about the same thing. Well, I don't know whether it was a Stargate or what, but in order
on the inside where we had this entity, if we were to, and there's a tape that talks about this, which gives a whole lot more detail. But we went ahead, and if they were to try to extract this entity from inside where we were at, then there'd have been people killed. And this entity would not accept that. And you could feel what was going, you could feel what it felt. That's the best way to put it. And I'm trying to tell this without going into any real certain details. But I convinced the person that I always called the Colonel, and all throughout that's what I was calling. We went ahead and I said, you know, he needs to show me something, but everybody has to be cleared from here. It's just going to be me and him. And everybody went ahead, left. There was one Spec 5 that stayed there to help me, and I said, we're going to cut this screen fence back here, or the storm fence, and we can get in trouble for that. I says, yeah, I know, that's why I'm asking you to just drop off the bolt cutters and then beat feet. Well, he didn't. He went ahead and he cut the wires for me, and we got the entity outside. By the time they found out that we had the entity outside the perimeter, they went ahead and was very upset, and now they were even to the point where they even tried to shoot the entity. But the entity was now in a position where it was a bright, bright, bright light that came down, and I didn't even get to see the craft. And maybe it was because I just wasn't looking. But all of a sudden, this entity was there, then it wasn't. Then, of course, the guy I always called the Colonel, he went ahead and told me, well, I'd be court-martialed, and well, we're going to overlook it this time, but don't let that happen again. And, of course, I was chastising him. If they're supposed to be our guests, why were we treating them cruel and treating them as prisoners? As a matter of fact, even worse than prisoners. I have never seen either movie of the Manchurian Candidate. Okay. And the one thing that we had identified by the time I got out, 57 different species. And they were affectionately called the Heinz 57. I understand there's some phrase in one of those movies about that. Gee, I'd love to say there's only 2 or 3 races, or only 4 or 5, or even 1. I'd love to say that. But with what I know, if I change anything that I do know, then it's not reality. It's just going ahead saying things that people want to hear. Well, why would you say you would want to say there was only 1 or 2? Oh, well, some people, well, we could find your story more believable if you could say. I see. And, gee, can't this entity be gray because it'd be more believable? What do you want, a story that's believable, or do you want the truth? Now, the truth may not fit what you believe, but it's the truth as I know it. And with it being the truth as I know it, that's all I can tell. So have you ever, I'm going to assume they must photograph these beings, right? There's photographs. Okay. And what about you? Do you ever draw them? Do you have drawings of them? Yeah, I got some drawings. And have you distributed? No. Are you able, at liberty, to give them out at all, or show them? Some I have and some I haven't. And are you familiar with underground bases? And the technology that goes along with it. Okay. And so I'm going to assume you've been to underground bases yourself. Not by choice. Not by choice. That's believable. But have you also seen, say, reptilians, what's called, in the UFO community, subspecies reptilians? That you call reptilian, yes. And are you able to communicate with them telepathically? They can communicate with you. Okay. It's hard to explain. You can't keep secrets. Sure. And the other thing I'd remind everyone is the program is geared and set up to where you only know what you have a need to know.
And a lot of times you know more than what you're supposed to know, but you don't know everything. Sure. And I reiterate, anybody that tells you that they know everything is a liar. It's not true. Do you have any special alien friends that have remained with you throughout, that are with you today, communicating? I mentioned one. I'm sorry? I mentioned one. One. Okay, that would be Corona? Correct. Okay. And Corona is, do you know what planet he's from? Mm-mm. You don't? Okay. I know it's about 100 light years away from here because I always use that as an example. Okay. Real time, from the time they leave, and there's a little nice thing about that, from the time they leave their home planet, which is in a star system about 100 light years from planet Earth, in real-time travel, it's an hour and 40 minutes. That's from marvelous. the time they leave and arrive here. What kind of craft do they use? Do they teleport through space, or do they actually take a craft? Because not all of them. No, it's a craft. If it's a craft. Yeah, they're really traveling. Okay. But it's through a traversable, what we call a traversable wormhole. Uh-huh. Now, have you ever gone with them? To the best of my knowledge, no. And the reason I state that, I can remember seeing the stars that I've never seen them like that anywhere on Earth. But to the best of my knowledge, no. So you don't have conscious memory, is what you mean, Right. of these incidents. But you could have. Oh, well, there's been some things really scary that's happened in my life. I mean, you feel it. You actually feel the fear before you actually see the entity. And So a person like you, we would think that you would not be afraid because you are so conscious of your interaction with these beings that I'm surprised to hear you say that you're actually afraid. Are you afraid to this day, or are you talking when I have past these tense? incidences happen, yeah, you still have that fear. I mean, Uh-huh. that fear is there. Okay. Even more so because you can feel the fear they have. Okay. We're a very dangerous species. Sure. So you better believe if they fall into our hands, there is that fear. Okay. So, and this is part of the reason why I'm going to assume they approach you as a communicator or interfacer, as you call it, right? Well, they're very concerned about our well-being. And a lot of people say that can't be so. Yeah, they are. We've done terrible things to ourselves. And they know this. And they're trying to understand certain things about us. And I think at the same time they're exchanging information, saying, hey, here's what you've done to yourself. I think that ties in a lot with some of the abductions that have taken place. I think it ties in with some of the cattle mutilations that have taken place. Isso que eu nem vou... Quantas imagens de agroglifos eu poderia trazer aqui para vocês? Aí antes que alguém diga, não, mas o agroglifo é aquela coisinha que os caras vão pisar lá com uma tabuinha, né? Eles amassam o mato lá, meu, e os trouxas acreditam que a gente é do outro planeta ali, né, meu? É, né, querido? Aí eu quero ver o cara com uma tabuinha causar o estiramento nodal nas plantas. Eu quero ver o cara com a tabuinha... Gente, estiramento nodal é quando os nódulos da planta... Ele acontece um estiramento neles que é totalmente fora do natural, do normal. Isso não acontece com as plantas normalmente. Alguma coisa provoca aquilo ali. E tu pode esmagar com tabuinha, pisar em tabuinha no mato, quando tu quiser, no trigo, seja onde for, no milho, tu nunca vai conseguir esse estiramento nodal da planta. Isso é só uma planta exposta à radiação, ou alguma coisa, uma energia diferente que causa isso. Outra coisa dos agroglifos verdadeiros é quando as pessoas entram com um medidor de Geiger lá dentro e é constado que tem radiação só na região onde ocorre o suposto pouso da nave alienígena e tal. Ou onde é feito o agroglifo, né? Fora do agroglifo, medidor Geiger, 0. Dentro do agroglifo, ele capta a radiação. Eu quero ver tu conseguir incutir radiação, tu conseguir pôr radiação na plantação, assim, pisando com tabuinha. Eu quero ver tu conseguir fazer estiramento nodal nas plantas pisando em tabuinha. Eu quero ver tu conseguir fazer aumentar 30, 40, 50 vezes a produção, às vezes, do negócio aonde foi
onde foi feito o agroglifo pisando numa tabuinha, coisas que acontecem nos agroglifos verdadeiros, que já foi constatado pelos produtores, pelos donos do terreno onde esses agroglifos aparecem, né? Então, falando dos verdadeiros. Então, vem me dizer que não tem indício? É brincadeira, né, gente? Então, Mohenjo-Daro, gente, é essa localidade aqui, ó, eu abri, vocês podem ver aqui, ó, o Vale Hindu, né, civilização. Vocês podem clicar aí e ver essas fotos bonitas, bacanas, né? Qual é que é a história desse lugar aqui? Ali conta a história de um povo que viveu uma guerra nuclear. Então ali tem vestígios, né, evidências, como eles dizem que não existe nenhuma evidência, né, tem evidências de rochas vitrificadas. Né, mas Luciano, o que isso tem a ver com vida alienígena? Por causa que nós estamos falando de uma civilização que teve uma explosão atômica muito antes da Segunda Guerra Mundial. Então eles atribuem, né, a invenção da bomba, a bomba H, lá ao Robert Oppenheimer. Só que o próprio Robert Oppenheimer declara que, digamos assim, que a receita do bolo, ou seja, onde é que ele aprendeu a fazer aquela bomba, foi nas escrituras védicas, entendeu? Inclusive, quando eles fizeram o teste da bomba atômica lá, e ele viu o poder destrutivo, né, que ela tinha, Einstein também tem uma participação nisso, nos estudos lá, né, mas eles declaram que eles estudaram lá nas escrituras védicas, a receita da bomba estava lá, né, e então, tanto que o Oppenheimer, ele usou a mesma frase que é uma frase das escrituras védicas, eis que me tornei o Deus da morte ou da destruição, eu não sei bem as palavras, mas é algo mais ou menos nesse sentido aí. Inclusive, quando tem a imagem do Oppenheimer falando isso, cara, parece que ele tá possuído, assim, né? É uma coisa meio sombria, meio macabra isso aí. Então, gente, se existia essa tecnologia de bomba atômica muito antes da nossa civilização, ela não foi inventada aqui, né? Então quer dizer que se a receita saiu das escrituras védicas, quer dizer que é uma verdade que estava nas escrituras védicas. E as escrituras védicas falam dos deuses, né, que vinham de fora, eles chamavam de deuses e semideuses, que eram as crias, né, que esses deuses tinham aqui, ou seja, uma história muito parecida com a dos Néfilins, né? E tem outras coisas que aconteceram em Mohenjo-Daro também, que não é só a questão, né, das rochas vitrificadas, tem todo um contexto, a coisa é muito mais profunda, é só para não ficar estendendo demais, mas enfim, tem o relato das pessoas que muitos morreram imediatamente na explosão e os esqueletos, os corpos ficaram calcinados, e tanto que nem os vermes e nem os lobos comeram esses corpos depois, é o relato deles, né? Eles chamam que causou um vento maligno, e a gente sabe que depois, que nem na bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, depois que houve a explosão, muitos continuaram morrendo por causa da radiação que foi levada pelo vento, né? Inclusive destruindo tudo que é tipo de vida. Então a gente sabe. E aconteceu, esse é o mesmo relato dado lá, eles chamam, né, o vento venenoso, vento maligno, não sei lá, tem uma história assim. Que é contado também, inclusive, na história dos Anunnaki lá pelo Zecharia Sitchin, mas aí vindo do Zecharia Sitchin eu já levantei também algumas suspeitas, né? Mas então, gente, por que a história contada pelos hindus da guerra, que eles tinham as naves voadoras, que eles vinham de outros planetas, ou seja, vem de outro planeta, é extraterrestre, é de fora do planeta, ou seja, já houve contato, então como é que, né? Por que a parte da receita da bomba é tão verdadeira que chegou ao sucesso de Oppenheimer na empreitada da Segunda Guerra Mundial, mas a parte dos deuses, das naves, é mentira? Qual é a lógica? Qual é o sentido nisso? Por que só o que interessa a eles é verdade, o que não interessa não é? Mas vem da mesma origem, vem da mesma fonte? Então é dois pesos e duas medidas? Vocês entendem o que eu estou falando? E aí vem, será que eu, né, aqui, um youtuber, cara, um youtuber com meia dúzia de gato, respeitando e adorando a nossa audiência aqui, mas com meia dúzia de gato pingado, comparando ao Whindersson Nunes da vida, né, com meia dúzia de visualização comparando aos 5 milhões de visualização ali que os caras têm, né, como é que eu sei dessas coisas e os caras da ciência que estão ali naquele vídeo com 5 milhões de visualizações não sabem disso? Não existe evidência. Sou eu que vou ter que ensinar para eles que sim, que tem evidências? Caraca! Como que um cara num canal que nem eu, e eu sei de mais um monte de gente que tem os canais muito menores, como é que eles estão muito melhor informados
do que esses que se dizem cientistas, que o cara vem me dizer que não tem nenhuma evidência. E como que um vídeo desses que mente para as pessoas tem 5 milhões de visualizações? Vocês conseguem entender a minha indignação? Então é isso aí, queridos. Sem mais me despeço, né? Eu digo que uma imagem vale 1000 palavras, né, gente? Então assim, ó, pesquisem esses nomes que foram mostrados ali todos. Cada um tem a sua história. Esses são alguns dos vídeos que eu peguei aqui do nosso canal mesmo, que eu já tinha feito. Então aí, ó, só para responder ao cara, né? Então não existem evidências, né? Eita, aí eu te pergunto, né, para fechar com chave de ouro o programa, como que eles colocam um cara desses para falar, né, em nome da ciência, um cara puta mal informado, velho? Ou eu não mostrei para vocês que esse cara tá puta mal informado, velho? Né? Tá aí, ó, 5 milhões de visualizações. Não existe evidência. E aí, meu querido? Beijo no coração, pessoal.